então o livro impresso graficamente, página 27, capítulo 1, o jogo e os códigos e os números mestres. Para quem está com e-book, página 18. O Rick pode começar a gravação. Ok, então vamos lá. Capítulo 1, o jogo, os códigos e os números mestres. Nossa primeira aula do livro Terra. Tudo o que fazemos é criar imagens a partir das quais vocês possam evoluir. Saudações, queridos amigos. Estamos aqui. É nossa intenção assisti-los na criação de uma nova visão, uma visão que os inspira a viver no planeta Terra e a amá-lo. Como uma joia inestimável, enterrada em grossas camadas de solo e pedra, a Terra irradia sua beleza brilhante para as cavernas do espaço e do tempo. Como um valor que ainda vai ser percebido e descoberto, ela pacientemente espera a sua coroação por seus súditos. Ela cria e sustenta os seres humanos e sem ela, como sabem, vocês não existiriam. Pedimos-lhes, como pesquisadores das grandes histórias, que proclamem fidelidade à Terra. Empenhem-se na transformação de si mesmos, que é a jornada através da luz e das trevas, e honrem o papel significativo da Terra no estabelecimento da liberdade humana. Como filamentos, desemaranhem-se para revelar a herança celestial que possuem. Não caiam na armadilha de um glamour dos céus, pois vocês também são uma estrela, refletindo e irradiando luz para os mundos, que buscam soluções para suas próprias criações. A tarefa de vocês neste ponto do tempo é ativar a biblioteca viva da Terra, restituir a Terra e a versão humana devida à vanguarda da criação. Esta é a jornada em que se encontram. Há muitas versões de realidade, cada uma viável, com seu próprio propósito e significado. Então há muitas versões de realidade, cada uma viável com seu próprio propósito e significado. Tempo, espaço e a existência de mundos não são amorfos. Então tempo, espaço e a existência de mundos são amorfos, apenas são reais quanto à atenção que colocam neles. Há muitas terras a serem escolhidas, muitas linhas de tempo a partir de histórias que foram esquecidas, ou talvez propositadamente desviadas da consciência e do desenvolvimento humanos. Pedimos a cada um de vocês que abra a mente e o coração, pois dentro do corpo humano e da própria Terra repousam as respostas aos grandes mistérios que procuram. Embora possa parecer que existimos fora, como uma reunião de energias pleidianas chamando vocês do futuro, também existimos dentro de vocês. Somos os seus ancestrais, existindo tanto dentro como fora de vocês. Nós somos vocês, nas espirais douradas do tempo, repetindo em ciclos as épocas de existência, chamando-os para que reconsiderem tudo o que pensaram ser sagrado. Pedimos-lhes que reavaliem o propósito de suas próprias vidas, redefinam as forças que os regem, ressuscitem os códigos de consciência estocados dentro do seu próprio ser. É tempo de reivindicarem o conhecimento que possuem como criadores através do pensamento, de relembrarem o propósito da biblioteca viva da Terra, de estabelecerem a beleza através do valor da vida e de se lembrarem quem são, quem vocês são. Viajem conosco agora através dos mistérios deste mundo. Imaginem-se numa excursão através da imagem do 12 e deixem que o conceito do 12 penetre em suas mentes. O material contido neste livro tem o propósito de descodificar vocês, através do próprio sistema que os estrutura e define, o 12. Então, o material contido nesse livro tem o propósito de descodificar vocês
através do próprio sistema que os estrutura e define, o 12. Por isso, esse livro tem 12 capítulos. Imaginem-se experimentando os símbolos numéricos de 1 a 12, assim como nos 12 meses do calendário, os 12 movimentos através dos signos do zodíaco, ou as 12 horas do relógio, e então acrescentem a estes símbolos a sua própria avenida de 12 pistas. Imaginem-se tendo 12 fitas de DNA, e que elas se ativam e conectam com os seus 12 chakras, que são portais energéticos através dos quais vocês acessam sua herança espiritual. Eis aqui uma chave. O desafio de vocês é conhecer a si mesmos através da própria imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade, que são invisíveis aos olhos humanos. Então, eis aqui uma chave. O desafio de vocês é conhecer a si mesmos através da própria imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade, que são invisíveis aos olhos humanos. Em busca do próprio espírito, irão talvez considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão maior. Então, em busca do próprio espírito, irão talvez considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão maior. Estamos aqui para o jogo. Os códigos e os números mestres. Faz parte do nosso karma lidar com a Terra nesta época, pois o que colocamos em movimento é uma tarefa que nos compete. Então, os nossos irmãos estão aqui lidando com a Terra, com uma parte do karma deles, pois o que eles colocam aqui em movimento é uma tarefa que compete a eles. Eles estão encarregados, nossos irmãos pleidianos, eles estão encarregados da etapa do despertar dos mensageiros do amanhecer, dos membros da família da luz. Nossos ancestrais criaram eventos que atualmente reprimem nosso desenvolvimento nas Pleiades, e como pleidianos estamos procurando descobrir as soluções para este grande dilema, uma situação que vocês compartilham conosco. Então, os nossos ancestrais criaram eventos que atualmente reprimem nosso desenvolvimento nas Pleiades, e como pleidianos estamos procurando descobrir as soluções para este grande dilema, uma situação que vocês compartilham conosco. Ou seja, foram inseridas na linha do tempo, nossos ancestrais, os ancestrais comuns a nós e os pleidianos, eles inseriram na linha do tempo certos eventos que agora estão lá no futuro bloqueando o desenvolvimento dos nossos irmãos pleidianos nas instâncias mais elevadas em que eles vivem. Eles estão também sendo bloqueados por esses eventos, por essas probabilidades que foram inseridas no passado pelos nossos ancestrais comuns. Assim como nós estamos enfrentando neste momento, neste planeta Terra, os nossos irmãos pleidianos lá no futuro também estão encontrando dificuldades, e eles voltaram no passado com o objetivo de, juntamente conosco, ou seja, nos ajudando, eles conseguirem também mudar o seu presente lá no nosso futuro. Nossa civilização no futuro, em relação a onde vocês se encontram, está em perigo. Assim fomos impulsionados a empreender uma jornada para encontrar a solução para aquilo que vem nos perseguindo. Estamos no futuro de vocês, e para descobrir o que está acontecendo, fomos antes para o nosso futuro, para encontrar os nossos mestres, os guardiões da existência. Os guardiães da existência que também podem ser chamados de guardiães do tempo. Esses guardiões da existência, os guardiões do tempo, são os nossos ancestrais que vivem na estrela de Alcione,
na 18ª dimensão, conforme nós já colocamos num texto que publicamos no nosso blog chamado Pleiadianos, de onde vêm esses seres da luz. São os mestres do tempo, eles são membros, os guardiães do tempo são os membros do Conselho Intergaláctico, aliás, são membros do Conselho Galáctico da Via Láctea. Então, os nossos irmãos pleiadianos, que estão lá no futuro, eles foram para o futuro até os mestres do tempo, os guardiões do tempo, que são os nossos antepassados, que são os nossos mestres, que são os mestres deles lá no futuro, e nossos ancestrais, então, passaram a eles os ensinamentos. Então, depois que eles nos ensinaram a atravessar os vários setores de tempo, empreendemos a jornada de volta ao passado para descobrir onde os acontecimentos estavam estocados e trancados. Ou seja, o momento caroço na linha do tempo, que é o nosso momento atual, que é o ano de 2012. Ele é o momento X de todo o processo. Ele é o momento de estrangulamento da linha do tempo. É o momento em que todas as mudanças aqui efetuadas alteram todo o futuro, alteram o presente e o futuro. Então, depois que eles nos ensinaram, que os guardiões do tempo nos ensinaram a atravessar os vários setores de tempo, empreendemos a jornada de volta ao passado para descobrir onde os acontecimentos estavam estocados e trancados. Examinamos onde fermentavam as tormentas que estavam afetando o nosso passado, pois estávamos visualizando a partir do futuro. Examinamos onde fermentavam as tormentas que estavam afetando o nosso passado, pois estávamos visualizando a partir do futuro de nosso futuro. E como vemos a partir do agora, no momento da realidade de vocês. Nossos ancestrais vieram de um universo que já tinha completado a si mesmo e compreendiam universalmente que ele era o Criador primordial, como jornada do Criador primordial no tempo. Vieram de um universo que tinham descoberto a sua essência, a criatividade. Pela descoberta dessa essência, verificaram que eram os criadores. Vieram para as Pleiades, porque esse sistema estelar algum dia seria capaz de ajudar vocês num tempo bastante desafiador, num tempo em que vocês estariam prontos para se religarem ao Criador primordial. Nossos ancestrais eram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semeavam mundos e civilizações com luz e informação, através da criatividade e do amor. Nossos ancestrais são também ancestrais de vocês. Eles cederam seu DNA aos planejadores originais e esse DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana. O plano era criar um centro de troca intergaláctica de informações dentro desse planeta, a Terra. Foi um plano extraordinário, envolvendo um local lindo, pois a Terra situa-se na orla de um sistema galáctico e é facilmente alcançada a partir de outras galáxias. A Terra encontra-se próxima de muitos portais, as rodovias que existem para que as energias viajem através dessa zona espacial. Então, irmãos, a localização da Terra foi primordial para que ela fosse escolhida pelos planejadores originais, os deuses planejadores originais, para que ela pudesse abrigar todas as formas de vida do universo, e todas as informações do universo, e se transformasse numa biblioteca de luz, numa biblioteca viva, um farol de luz em meio à nossa galáxia, irradiando luz para toda a nossa galáxia, para todo o nosso universo. Esses ancestrais
que são os deuses planejadores originais, que eram os seres pássaros que vieram de um outro universo paralelo, que chegou ao seu ponto de conclusão no seu processo de evolução, que chegaram ao ponto de conclusão da forma, que é o ponto em que o universo atinge o auge da sua expansão, inicia-se um processo violento de implosão, um processo de encolhimento, um processo de contração violento, que é o processo que gera uma implosão. Então, quando todos os universos atingem o máximo da sua evolução, o máximo da sua expansão, eles entram nesse processo de contração violenta, de implosão, e os nossos ancestrais, os seres pássaros que viviam nesse universo paralelo que atingiu o ponto de conclusão da forma, que é o ponto máximo da evolução, eles foram convidados pelo Criador primordial a se colocarem como instrumentos do Criador e partirem numa jornada de criação de vida pelo universo, ou eles deveriam retornar, abrir mão da sua individualidade e retornar ao Criador, se somar, se juntar, se integralizar ao Criador. Eles optaram pela alternativa de sair em jornada criando vida, porque eles descobriram que eles também eram deuses criadores, e eles tinham o dom da criatividade. Por isso, eles poderiam estar também exercendo o poder da criação de vidas pelo universo. Eles preferiram, então, partir nessa jornada de criação de vida. E eles vieram para as Pleiades, para que daqui das Pleiades eles pudessem, então, ajudar no processo de criação da humanidade e de todas as formas de vida na Terra. E por que eles vieram para as Pleiades, que é, de todos os aglomerados de estrela, o aglomerado mais próximo da Terra, ou seja, é o aglomerado de estrelas que está a apenas 425 anos-luz da Terra. É o aglomerado mais próximo, porque eles criaram esse aglomerado de estrelas, que até hoje os nossos cientistas consideram um grande nascedouro de estrelas, porque diariamente são criadas, nascem novas estrelas. É um aglomerado que tem mais de 1000 estrelas, cada uma com seu sistema de planetas. Cada uma dessas estrelas, cada um desses sóis tem o seu sistema próprio de planetas circulando, girando em volta delas. Por que que essas mais de 1000 estrelas, que a cada dia nascem mais e mais estrelas, estão tão perto da Terra? Por que que eles escolheram esse aglomerado tão próximo da Terra? Porque eles não só pretendiam criar a humanidade, criar o farol de luz, transformar a Terra num farol de luz em meio à galáxia, como eles pretendiam estar nos amparando, nos dando assistência durante todo o nosso processo de evolução. Por isso, a primeira jornada na Terra, que foi a criação da primeira raça raiz no continente onde hoje é a Antártida, lá no sul do continente, onde foi criada a civilização hiperbórea, ela foi, desde essa primeira civilização, todo esse processo foi acompanhado pelos nossos irmãos pleidianos e por representantes de 22 galáxias que para cá vieram para, junto com os irmãos pleidianos, trabalharem no processo de criação de todas as formas de vida no planeta, trazendo consigo material genético de 149 raças diferentes existentes no nosso universo. Então, os nossos irmãos pleidianos, embora tenham sido expulsos daqui da Terra junto com outras forças da luz, quando a Terra foi invadida pelos nossos irmãos reptilianos, insectoides, draconianos, anunnakis e etc., embora eles tenham sido convidados a se retirar daqui, eles tenham sido atacados e tenham abandonado a Terra para não ter o projeto todo destruído pelos reptilianos, os nossos mestres
criadores originais, que são os nossos irmãos pleiadianos, eles continuaram nos dando assistência dali de perto das Pleiades, que é o aglomerado mais próximo, e inserindo alguns agrupamentos de seres do nosso planeta, como os cátaros no sul da França, como os maias no México, como os essênios, que anteciparam e prepararam o caminho para a vinda do Cristo, como os índigos que estão chegando agora, que são as crianças especiais que vão promover a mudança no planeta. Então todas essas tentativas de trazer luz para o planeta é a prova de que os nossos irmãos pleiadianos, desde que foram expulsos daqui, desde que tiveram que abandonar o projeto Terra, eles não desistiram totalmente da conclusão desse projeto. Eles apenas se afastaram para que o conflito que houve entre eles e os reptilianos não causasse a destruição definitiva do projeto. E esses irmãos que estão acompanhando todo o processo de evolução da Terra, estão agora coordenando todo o processo de despertar da humanidade num trabalho conjunto com a Confederação. E esses irmãos estão nos dando toda assistência, nos dando orientação, nos ajudando a recordar quem somos, a recordar toda a verdade que estamos trazendo dentro de nós, armazenadas no nosso DNA. Eles estão nos ajudando nesse processo de despertar, pois eles são os nossos irmãos em DNA, eles são os nossos criadores originais, e eles têm um compromisso para conosco. Eles têm um karma para conosco, eles são os responsáveis pela criação da vida na Terra. Então, o plano era criar um centro de troca intergaláctica de informações dentro deste planeta Terra. Foi um plano extraordinário envolvendo um local lindo, pois a Terra situa-se na orla de um sistema galáctico e é facilmente alcançada a partir de outras galáxias. A Terra encontra-se próxima de muitos portais, as rodovias. Esses portais dão acesso aos buracos de minhoca, que são as rodovias que existem para que as energias viajem através desta zona espacial. Houve muita correria para trazer representantes individuais de todas as galáxias para a Terra, de modo que pudessem ter suas imagens aqui neste planeta. Alguns dos encarregados, chamados deuses criadores, eram mestres geneticistas. Eram capazes de criar, descobrir e ligar moléculas, codificando-as com identidade, frequência e cargas elétricas para criar vida. Muitas civilizações sencientes forneceram seu DNA de boa vontade para terem uma cópia de sua linhagem e código genético neste planeta. Os mestres geneticistas projetaram variedades de espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades de DNA cedidas por civilizações sencientes para compor este centro de troca de informações, esse centro de luz. O projeto para a Terra era grandioso, uma vez que estes deuses criadores não existiam no tempo como vocês o conhecem. Há algumas centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos nos termos deles não eram nada. Então, uma vez que esses deuses criadores não existiam no tempo como vocês o conhecem, algumas centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos nos termos deles não eram nada. Houve outras espécies humanas que se assemelhavam a vocês, cujo DNA encontrava-se intacto em uma determinada época e que desenvolveram civilizações altamente evoluídas neste planeta. Elas existiram há muito tempo, há mais de 500 milhões de anos. Não estamos falando das civilizações que vocês conhecem como Lemúria ou Atlântida, cujas épocas referem-se a um tempo em que chamamos de humano moderno. Estamos nos referindo a civilizações antigas, como aquelas
enterrada sob as calotas polares de seu longínquo continente situado ao sul do planeta, a Antártida, ou sob camadas de areia do deserto de Gobi, na Mongólia. As energias que vocês chamaram de deuses criadores, criaram tudo neste planeta e colocaram uma grande inteligência em todas as suas criações. Há consciência em tudo que existe sobre a Terra, até nas moléculas das pontas dos dedos do homem, e tudo foi feito para trabalhar em conjunto. Então há consciência em tudo que existe sobre a Terra, até nas moléculas das pontas dos dedos do homem, e tudo foi feito para trabalhar em conjunto. A consciência se comunica continuamente através de vibrações e frequências eletromagnéticas. Tais frequências se conectam e investem cooperativamente no trabalho conjunto, de modo que cada uma beneficia o todo. A dificuldade da Terra neste tempo é que os humanos acreditam-se isolados de toda a energia que está aqui para trabalhar conjuntamente. A crença comum em partes isoladas impede vocês de ver e ter acesso à totalidade da existência. Então, irmãos, toda a nossa crença foi forjada pelos nossos deuses criadores que invadiram o planeta após a criação da humanidade, ou seja, invadiram o planeta há 320 mil anos atrás, quando a humanidade estava na sua terceira raça raiz, na antiga Lemúria. E eles, desde que assumiram o comando deste planeta, que expulsaram daqui os pleidianos e todos os mestres geneticistas das 22 galáxias, que foram convidados para compor o comitê de deuses projetadores originais da humanidade, desde que esse conjunto de seres foram expulsos do planeta pelos deuses manipuladores, que para cá vieram e depois expulsaram os seres da luz, eles forjaram uma manipulação genética nos seres humanos aqui existentes, fazendo com que esses seres baixassem das 13 fitas de DNA para apenas 2 fitas de DNA. Esses seres que passaram a nos controlar e a nos manipular dos subterrâneos deste planeta, das sombras deste planeta, passaram a nos manipular e nos controlar sem que nós percebêssemos. Eles criaram toda uma divisão, pois é dividindo que se governa. Existe um ditado antigo dizendo que é dividir para governar. É um ditado que é muito utilizado pelos nossos irmãos reptilianos, que vivem colocando o ser humano contra o outro, promovendo a divisão através dos preconceitos sociais, raciais, através dos preconceitos de etnia, através dos preconceitos religiosos, através das diferenças políticas. Eles têm nos colocado um contra os outros, porque eles morrem de medo de nós nos unirmos contra eles. Então eles têm nos colocado um contra os outros como uma forma de nos manipular, de nos controlar, promovendo o nosso condicionamento, promovendo uma lavagem cerebral através da mídia que pertence a eles. Esses seres, eles criaram todo um condicionamento, criaram toda uma divisão dentro da humanidade que impede a humanidade de ter uma visão do todo, que impede a humanidade de ter uma consciência de quem ela é, por que ela foi criada, qual é a sua função aqui. Impede a humanidade de recordar a sua missão maior, que é
ser uma biblioteca viva que armazenar todas as informações do universo e irradiar luz para todo o universo. Nós perdemos o foco disso, nós perdemos a consciência de nossa missão e nós passamos a lutar entre nós, um contra o outro, levado e conduzido, condicionado pelos nossos deuses manipuladores que vivem escondidos nos subterrâneos, no subsolo de nosso planeta, ou na quarta dimensão onde eles existem naturalmente, ou nos subterrâneos do nosso planeta onde eles existem como seres encarnados em corpos híbridos ou em corpos reptilianos. Esses seres estão aqui e estão fazendo parte de um jogo. Eles fazem parte de um jogo entre os deuses e nós somos o instrumento, nós somos os objetos desse jogo. Eles jogam e nós somos os instrumentos dos seus jogos, como escravos, como instrumentos de como a matéria-prima que é utilizada para a criação, como se nós fôssemos a matéria-prima da criação desses deuses. Alguns desses deuses nos respeitam, nos amam, como os nossos pais, como os nossos deuses criadores originais, os projetadores originais. Outros que são os deuses que nos manipularam, que nos capturaram através dessa manipulação, que nos renderam através dessa manipulação e nos transformaram em marionetes, em escravos, e não nos respeitam. Eles não têm um mínimo de consideração com nós, eles nos julgam o seu gado. Então, irmãos, todo o nosso sistema existe em função do 12. Todo o sistema do nosso DNA, dos nossos meses, dos nossos, enfim, todo o processo no qual a vida no planeta está baseada, está relacionada ao 12. Nós tínhamos 13 fitas de DNA, mas todo o sistema está baseado no 12. E nós vamos voltar ao sistema do 12, nós vamos voltar a ter as 12 fitas de DNA. A 13ª fita de DNA nós vamos readquirir depois que nós estivermos na quinta dimensão. Para voltar à quinta dimensão, nós vamos ter que ter as 12 fitas básicas. A 13ª fita, os irmãos pleidianos estão nos dizendo aqui, que ela traz um outro estado de consciência compatível com a quinta dimensão. E que nós só vamos adquiri-la quando a humanidade estiver estruturada para uma nova raça raiz, que será a 6ª raça raiz. Nós que estamos na 5ª raça raiz, que saímos da 5ª raça raiz, estamos saindo da 5ª raça raiz, nós vamos iniciar a preparação das nossas fitas de DNA quando nós estivermos na 5ª dimensão. Então nós estamos dentro do processo dos 12 e tudo, os nossos chakras são 12 chakras, os nossos DNA são 12 fitas de DNA e são 12 os meses do ano, os signos do zodíaco são 12. As horas do relógio são 12. Então, nós estamos seguindo um esquema do 12. Existem outros esquemas. Existe outros sistemas que não sejam do 12. Mas no momento o nosso sistema é o sistema do 12. É aí que nós vamos ancorar, no sistema do 12. É aí que nós vamos estacionar, vamos
É aí que nós vamos trabalhar nessa frequência do esquema do 12. Então, nós teremos também nessa passagem da quarta para a quinta dimensão, nós já temos aberto 12 portais, que são 12 portais de saída do nosso planeta, para os seres que não conseguirem despertar, que não conseguirem acompanhar o processo de evolução do planeta. À medida que vão desencarnando, os irmãos estelares, os membros da confederação, os membros das hierarquias da luz, que estão administrando esses 12 portais, vão estar encaminhando esses espíritos recrudescidos, esses espíritos que não aproveitaram a oportunidade para despertar, para evoluir, e vão estar conduzindo esses espíritos através dos 12 portais, um portal correspondente à terceira dimensão e 11 portais correspondentes às 11 subdimensões da quarta dimensão, sendo que aqueles que estiverem na 12ª subdimensão, eles vão ascender para a quinta dimensão. Então todos os que tiverem, que desencarnarem, que já há alguns anos, todas as pessoas que desencarnam numa frequência equivalente à terceira dimensão, ou equivalente a cada uma das 11 subdimensões da quarta dimensão, eles serão conduzidos através desses portais para uma vida, para um exílio em outro planeta, condizente com a frequência vibratória deste portal, condizente com a frequência vibratória do estágio em que se encontram aqui na Terra. Então, tudo tem relação com o 12 neste momento. Neste momento, nós estamos conectados com a energia do 12. Então, eis aqui uma chave. O desafio de vocês é conhecer a si mesmos através da própria imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade, que são invisíveis aos olhos humanos. Em busca do próprio espírito, irão, talvez, considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão muito maior. Estamos aqui para o jogo, os códigos e os números mestres. Faz parte do nosso karma lidar com a Terra nesta época, pois o que colocamos em movimento é uma tarefa que nos compete. Nossos ancestrais criaram eventos que atualmente reprimem nosso desenvolvimento nas Pleiades, e como pleidianos estamos procurando descobrir as soluções para esses grandes dilemas numa situação que vocês compartilham conosco. Então, infelizmente, os nossos ancestrais, os ancestrais dos pleidianos que estão em contato conosco e os ancestrais nossos da humanidade, eles cometeram erros, cometeram falhas que contribuíram para gerar um impasse no desenvolvimento futuro dos pleidianos e gerar um impasse na Terra, que é esse momento que nós estamos vivendo. Então, esse momento delicado que nós estamos vivendo aqui na Terra, agora no presente, é mais ou menos semelhante ao momento delicado que os pleidianos estão vivendo no futuro. E eles descobriram que existe correlação entre a situação delicada que eles estão vivendo no futuro e a situação delicada que nós estamos vivendo neste momento. Então, tudo está sendo trabalhado no sentido de nós fazermos a nossa parte e evoluirmos, enquanto os nossos irmãos pleidianos estão fazendo a parte deles, nos alertando, nos conscientizando, para que juntos nós possamos estar superando as forças que estão gerando problemas atuais e gerando problemas no futuro.
para os nossos irmãos pleidianos e inclusive para nós. Essas algumas providências que foram tomadas, algumas experiências que foram feitas no nosso passado, geraram, da parte dos irmãos pleidianos, geraram para a Terra toda uma situação cósmica, não só para a Terra, mas para a galáxia, que nós vivemos neste momento, esse momento delicado da galáxia, do planeta das galáxias vizinhas. Por isso, tudo que acontecer na Terra está sendo acompanhado de perto, seja pelos irmãos pleidianos através de uma grande nave, ou seja através de cada uma das grandes naves existentes em cada uma das famílias estelares. Tudo isso está sendo monitorado, tudo está sendo controlado pela Confederação, mas existe dentro desse processo que nós estamos passando todo um acompanhamento de vários seres desta galáxia e de outras galáxias, inclusive seres de dimensões muito mais elevadas, que estão aqui acompanhando, porque todo o processo que se encadeia a partir de agora aqui no planeta Terra, isso vai se propagar e vai atingir a todo o universo. Por isso, embora nós tenhamos a nossa evolução, embora nós sejamos seres ascensos já, que viemos de dimensões mais elevadas para encarnar na Terra, se fingindo de humanos e poder dessa forma contribuir no processo de despertar de todo o restante da humanidade, por isso nós estamos aqui neste momento recebendo a assistência dos nossos irmãos pleidianos através de toda essa jornada de ascensão para a quinta dimensão. Porque essa jornada será um espelho para todos os seres de toda essa galáxia, de todas as galáxias vizinhas, que vão ser atingidos por esse processo e vão ascender para uma oitava dimensão superior, assim como a Terra vai passar por esse processo. Então, irmãos, não é apenas um favor que os nossos irmãos pleidianos estão fazendo para nós ao voltar do futuro para nos dar assistência. Os irmãos pleidianos com quem nós estamos tendo contato agora, que são irmãos pleidianos que vivem no nosso momento presente, nas Pleiades, eles estão trabalhando em conjunto com os nossos irmãos pleidianos que vêm do futuro para nos dar assessoria nesse processo de despertar. Os nossos irmãos pleidianos com quem nós temos contatos, os nossos contemporâneos, a nossa família pleidiana, ela existe neste momento nas Pleiades. E nós estamos aqui encarnados juntamente com outros milhões de pleidianos para, em conjunto com os nossos irmãos pleidianos que vêm do futuro, tentar inserir novas probabilidades na linha do tempo e com isso impedir que todo o planeta se degeneralize, todo o planeta se degenere numa civilização tirânica comandada por esses deuses criadores, esses deuses manipuladores que nos controlam e nos manipulam. Eles pretendem impedir que fatores que estão atuando neste processo de ascensão do planeta
planeta Terra se propague, impedindo que essas forças, eles estão tentando impedir que essas forças assumam, através desse processo tirânico que eles vão implantar, assumam o destino do planeta Terra definitivamente, gerando caos no futuro para outros sistemas que estarão recebendo que estarão importando esses seres e esse conhecimento. Então, existe da parte das civilizações desses outros sistemas, de outras galáxias, etc., a necessidade de saber até que ponto a Terra mergulhou na matéria e poder, com isso, ter um espelho, ter um exemplo para poder encontrar soluções para os problemas dos seus sistemas. Nós estamos muito próximos de atingir a conclusão desse processo de evolução da humanidade e começarmos um novo processo. Nós temos aqui seres de todas as dimensões, de todas as galáxias, de todos os setores, de todos os quadrantes, acompanhando o que está acontecendo conosco. Os nossos irmãos estelares, os nossos irmãos pleidianos, deixam bem claro que eles não estão aqui para interferir no nosso livre-arbítrio. Eles estão aqui para nos ajudar a lembrar quem nós somos, para que nós possamos então tomar decisões no sentido de optar pela luz, de seguir o caminho da luz, de promovermos a mudança em tudo que acontece nesse planeta e assim ajudá-lo no seu processo de evolução, que será espelho para toda a nossa galáxia e outras galáxias mais. Por isso nós estamos aqui sendo acompanhados nesse processo e por isso as forças da não-luz estão lutando com todas as suas forças no sentido de impedir que a Terra ascensione, no sentido de levar a humanidade a mergulhar mais fundo na matéria e se apegar cada vez mais às coisas materiais e esquecer as oportunidades espirituais que estão sendo trazidas, as oportunidades de um crescimento espiritual que estão sendo trazidas pelos nossos irmãos pleidianos e pelos irmãos de outros credos, de outras filosofias, de outras irmãos que não estão despertos ainda, que não estão conscientes de todo esse processo. Bem, irmãos, essa era a nossa aula de hoje. As nossas aulas vão Então, as nossas aulas vão ser mais curtas no livro Terra, para que nós possamos ter mais tempo para atender as perguntas. Então, nós tivemos aqui também a referência dos nossos irmãos pleidianos, as duas primeiras raças raiz que nós tivemos aqui, que foi criada lá no continente da Antártida, que está sobre o gelo e vai se revelar agora com a inclinação do planeta, com a mudança dos polos magnéticos do planeta. Nós estamos tendo todo um processo de descongelamento dos polos, que os nossos deuses manipuladores estão atribuindo esse processo de descongelamento aos seres humanos. Eles estão
tentando impingir mais uma vez, mais uma culpa aos seres humanos. Nós já fomos culpados pela crucificação do Cristo, nós fomos culpados pelo afundamento da Lemúria, nós fomos culpados pelo afundamento da Atlântida, nós fomos os culpados por tudo neste planeta, porque eles adoram nos impingir a culpa, porque é através da culpa que nós aceitamos, nós nos subordinamos, nós aceitamos ser comandados, sermos escravizados. Então é uma forma de manipulação esse negócio de que está havendo um aquecimento global e que nós seres humanos somos os culpados devido ao processo de queima de combustível que nós utilizamos, devido aos nossos, o gás de nossos refrigeradores, devido ao lixo e o esgoto que nós geramos. Então os nossos deuses manipuladores tentam mais uma vez impingir à humanidade uma culpa para poder nos manipular, quando na verdade eles são os culpados dessas ações da humanidade. Eles induzem a humanidade a fazer as coisas em prejuízo do planeta, como está sendo feito. Esses deuses manipuladores, eles não estão interessados na água nem na vegetação desse planeta. Eles são lagartos que vivem embaixo da terra. Para eles, se a Terra se transformar num planeta árido como é Marte, como são outros planetas, em planetas estéreis, eles estão pouco se lixando. Aliás, o que aconteceu com Marte, de perder a sua atmosfera, de perder a sua vegetação, a sua forma de vida que existia na sua superfície e hoje existe apenas no seu interior. Existe vida em Marte, mas em regiões intraterrenas, porque perdeu a sua atmosfera, perdeu as suas formas de vidas exteriores por culpa desses seres que hoje estão aqui na Terra querendo fazer o mesmo, acabar com a humanidade, acabar com a natureza. Porque para eles não se importam com a natureza, para eles pouco importa a natureza. Então, eles estão comandando esses vazamentos de petróleo, eles estão comandando toda a poluição, todos os desastres ecológicos, porque eles querem dificultar toda a forma de vida no planeta. Eles estão provocando as extinções de formas vegetais, eles estão provocando a extinção de formas animais, tá? de tipos de animais na Terra, porque eles não têm nenhum comprometimento com a criação. Eles são contra o Criador, eles são seres que são rebelados contra o Criador, são seres que se associaram aos anjos caídos e foram desconectados da fonte, foram desligados da espiritualidade, perderam a capacidade de sentir, porque eles se rebelaram contra o Criador. E o que eles mais querem é destruir a humanidade, porque ela foi criada pela família da luz. E tudo que vem da luz, eles querem destruir, eles querem acabar, eles querem o caos, eles se alimentam de gás carbônico, eles se alimentam de amônia. Esses seres, eles têm um sistema orgânico totalmente diferente do nosso. Eles vivem de emoções ruins, eles vivem de produtos químicos, eles se alimentam de produtos químicos, eles se alimentam de poluição. Eles querem mais que o planeta esteja totalmente poluído, porque aí vai ser o paraíso para eles. Eles estão um pouco se lixando com a humanidade e com o meio ambiente. E eles estão nesse processo de destruição e tentam culpar os seres humanos para que nós nos tornemos mais servis e manipuláveis, através da consciência de que nós somos os culpados. Mas os nossos irmãos pleiadianos já nos alertaram que todo o processo de degelo dos polos está sendo feito de maneira controlada pelas forças da luz. Por isso, os polos estão passando por um degelo lento, gradativo. Por quê? Porque a mudança de eixo magnético da Terra, que aconteceu de forma violenta em outras
em outras épocas no planeta, provocou o caos e a destruição de civilizações inteiras. E as forças da luz, da qual nós fazemos parte, nós somos integrantes das forças da luz, nós somos membros dos deuses criadores originais, dos deuses planejadores originais que criaram a humanidade. Nós, sementes estelares, mensageiros do amanhecer, índigos, etc., não importa o nome que se dê, que aqui estamos neste momento, nós somos seres de dimensões mais elevadas, nós somos membros da família da luz, fazemos parte do grupo de deuses que criou a vida na Terra. E nós aceitamos vir para cá para ancorar essas energias, para promover a libertação do planeta dessas energias negativas que aprisionaram o planeta, que comandam o planeta, que escravizaram a humanidade. E nós estamos aqui totalmente alinhados com o projeto da espiritualidade, das forças da luz com a ascensão do planeta. E nós nós participamos das decisões que são tomadas a nível mundial. Quando nós estamos fora do corpo, nós participamos de reuniões nas naves mães, nas naves de comando da Confederação, onde são discutidos os destinos do planeta, onde são discutidos cada passo nessa jornada de trazer a luz para o planeta. Nada é feito à revelia. Nós estamos acompanhando, nós não temos consciência disso, mas no nosso subconsciente tudo isso está armazenado. Nós sabemos de tudo isso. Nós participamos de todas essas decisões. Essas decisões foram tomadas há milhares de anos atrás e vêm sendo mantidas. E quando alguma coisa é mudado em comum acordo com todas as forças da luz que aqui estão no planeta, encarnadas ou desencarnadas. Nós temos responsabilidades, nós temos participação, nós estamos integrados num projeto, nós somos membros ativos desse projeto e nós somos ouvidos, nós participamos das decisões. E foi decidido há milhares de anos atrás, e isso vem sendo mantido, isso vem sendo repetido pelas forças da luz, por Astacheran, pelos pleidianos e por todas as forças da luz, de que nós não teremos catástrofes a nível mundial no planeta. Não teremos nenhum dia de escuridão, nem 3, nem 5, nem 10 dias de escuridão, como querem tentar nos convencer os agentes da desinformação, os agentes que estão a serviço das forças da não-luz. Nós não vamos ter no planeta nenhum processo de mudança da crosta terrestre violenta a nível mundial. Nós estamos passando por um processo de mudança, nós já estamos dentro do processo de mudança. Nós temos terremotos todos os dias, nós temos vulcões entrando em erupção, nós temos movimentações das placas tectônicas, nós temos furacões, nós temos toda sorte de tragédias locais, regionais, mas nenhuma tragédia a nível mundial. E dentro dessa decisão de que essas transformações ocorram sem provocar uma grande tragédia, foi decidido que a Terra teria agora uma mudança nos seus eixos magnéticos. E nós estamos nesse processo de mudança dos eixos magnéticos da Terra. Isso está acontecendo gradativamente através do degelo dos polos. Por que gradativamente? Porque se houvesse uma movimentação brusca da Terra, realinhando o seu eixo magnético, os polos, onde estão armazenadas uma grande quantidade de água congelada, os polos se descongelariam imediatamente e o nível das águas dos oceanos subiriam de uma hora para outra em vários metros, e isso causaria grandes destruições a regiões mais baixas. Isso não é de interesse das forças da luz, não é de interesse dos seres da luz que aqui estão encarnados como nós. Por isso, existe todo um trabalho da espiritualidade, das forças da luz, no sentido de promover um degelo
lento, gradativo dos polos. À medida que a Terra está inclinando o seu eixo magnético, os polos estão degelando. Por isso foi criado o buraco de camada de ozônio, segundo os nossos irmãos pleiadianos. Tentam culpar os humanos pelo buraco na camada de ozônio. É claro que os humanos têm uma parcela de culpa na poluição que existe no planeta. É claro que existem responsabilidades que estão sendo cobradas devido ao descaso da humanidade para com o planeta. Mas os maiores provocadores desse caos no planeta, dessa poluição, pela destruição da natureza, os maiores responsáveis pelos desmatamentos que estão ocorrendo, são os membros da elite. Eles que estão por trás disso. São os membros da elite, os Illuminati, que estão a serviço dos nossos deuses manipuladores, que são os maiores responsáveis pelos desmatamentos, pelas poluições, pelos desastres ecológicos. Eles é que são os maiores interessados nisso e ficam culpando a humanidade, que é irresponsável, que tem parte de culpa nisso. Mas o dano causado pela humanidade é pequeno diante do dano que vem sendo causado por esses seres que têm grandes poderes e que provocam grandes tragédias. Então, irmãos, os irmãos pleiadianos já nos informaram que o buraco na camada de ozônio não é provocado pura e simplesmente pela poluição. Ele é provocado pelas forças da luz para que energias, para que determinados raios solares possam atingir os polos e provocar o degelo gradativo dos polos de forma controlada, de forma que o equilíbrio da Terra não seja atingido à medida que o eixo magnético vai se inclinando. O eixo magnético está em processo de inclinação gradativo. Essa mudança não vai ser violenta, não vai causar grandes tragédias. E à medida que o eixo magnético vai se inclinando, os polos vão se degelando, vão derretendo aos poucos, e essa água dos polos vão sendo conduzidas de forma que elas se tornem gelo em outro lugar, de forma que elas sejam aproveitadas de outra forma. Ou seja, existe todo um processo equilibrado, comandado pelas forças da luz, de forma a que aquilo que está sendo gerado de água com o degelo dos polos seja compensado, que essa água seja conduzida para outros fins, para aumento do gelo no alto do Himalaia, no alto dos Andes e em outras regiões. Então, irmãos, não haverá uma grande catástrofe. Tudo está sendo devidamente manipulado e controlado pelas forças da luz para que a transição ocorra sem catástrofe, sem violência, sem grandes traumas. Há apenas catástrofes regionais. Se os irmãos perceberem, nós temos terremoto todos os dias. Nós estamos tendo terremoto todos os dias, e esses terremotos, alguns deles até de graduação 7, graduação 6, 7, e quando provocam mortes, provocam algumas dezenas de mortes no máximo. Aqueles terremotos, como o do Haiti, como o terremoto do Japão, como o terremoto da China, como o terremoto do Chile, esses terremotos onde morreram milhares de pessoas não estão mais ocorrendo. Por que aqueles ocorreram e por que agora não estão mais ocorrendo? Por causa da intervenção das forças da luz. Aqueles grandes terremotos que provocaram grandes perdas de vidas, eles não puderam ser evitados pelas forças da luz porque havia uma energia densa que precisava ser limpa no planeta através
dessas catástrofes, que foram essas catástrofes grandiosas que provocaram milhares de vidas. Elas foram executadas, elas foram promovidas através de tecnologia Illuminati. Esses grandes terremotos que provocaram milhares de mortes, eles foram provocados pela tecnologia Illuminati. E o último desses terremotos, desses grandes terremotos, foi o do Japão, que pretendia ser muito mais trágico do que ocorreu. Os Illuminati pretendiam ter provocado uma catástrofe muito maior do que a que ocorreu, porque eles pretendiam destruir o Japão, que é uma economia sólida, era uma economia sólida e estava impedindo a que eles atingissem o objetivo de promover a quebra do sistema financeiro mundial e a implantação do governo único mundial, da moeda única mundial. Essa foi a última tentativa, a última tragédia que eles provocaram de grande vulto. E na época nós recebemos a comunicação dos pleiadianos dizendo que essa era a última catástrofe. Isso daí consta da mensagem que nós recebemos na época e que está lá no nosso blog sobre o terremoto do Japão, em que os pleiadianos estavam alertando que ela tinha sido gerada pelos Illuminatis e que as forças da luz estavam intervindo para que eles não conseguissem mais atingir os seus intentos. E nós temos a prova disso, que depois do terremoto do Japão, inúmeros outros terremotos, alguns de significativa potência, ocorreram no planeta, e um mínimo de vida foi perdido com esses terremotos. E isso comprova a atuação das forças da luz no sentido de impedir os Illuminatis de usarem a tecnologia do HAARP para promover terremotos mais devastadores. Isso comprova de que as forças da luz não pretendem permitir nenhuma tragédia de grande vulto. Isso vai de encontro às informações que nós sempre transmitimos, que os pleiadianos têm passado já há muito tempo, de que toda a ascensão do planeta será acompanhada de todo um processo de transformação que vai provocar um certo caos, mas que não vai provocar grandes destruições como os Illuminati desejam. Então, irmãos, nós devemos estar alerta, vigilante, nós devemos fazer a nossa parte, porque a espiritualidade, as forças da luz estão nos dando retaguarda, elas estão fazendo a parte delas, elas estão nos dando amparo, elas estão evitando o pior, elas estão limitando a ação das forças das trevas que aqui estão. Eles estão pretendendo criar uma guerra nuclear entre Irã e Estados Unidos, entre Irã e Israel. As forças da luz começaram a se manifestar mais fortemente no planeta após a Segunda Guerra. Foi após a Segunda Guerra que os seres índigos começaram a se encarnar. Esses seres que sempre encarnaram ao longo da história do planeta, começaram a encarnar em grande quantidade após a Segunda Guerra. Por quê? Por causa da utilização de artefatos nucleares, por causa das explosões de bombas nucleares. As explosões nucleares, elas afetam não só o nosso corpo físico, elas não destroem somente o corpo físico, elas destroem os nossos outros corpos, destrói o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual. Então, uma explosão nuclear, ela não destrói somente a nossa identidade de terceira dimensão, ela nos destrói a identidade que nós estamos vivendo lá na quarta, na quinta, na sexta dimensão. Ela provoca uma destruição de vários eus nossos, não destrói somente o nosso eu físico, ela destrói vários dos nossos eus.
E muitas vezes ela provoca uma mutação a nível do nosso eu maior que nos impede de reencarnar neste planeta novamente. O nosso pai biológico, ele, segundo informações que nós tivemos desde criança, ele teve nessa vida a sua primeira encarnação neste planeta vindo de um outro sistema, onde ele passou por uma explosão nuclear que destruiu o seu corpo físico e os seus corpos energéticos e impediram que ele continuasse se encarnando lá. E ele então teve que migrar para a Terra e começar a criar um novo corpo. Através do corpo físico, através dessa vida aqui na matéria, ele teve que começar a trabalhar a criação dos seus corpos energéticos que foram destruídos junto com o seu corpo físico, lá nesse outro sistema onde ele habitava. Esses são os estragos que as explosões nucleares provocam, que a humanidade não percebe, não sabe, não conhece. Por isso, todo o processo de ascensão no planeta foi antecipado, foi agilizado logo após a Segunda Guerra Mundial. E os seres das trevas, quando invadiram o planeta 320 mil anos atrás e colocaram em retirada as forças da luz que estavam aqui criando a humanidade, eles utilizaram deste tipo de arma, eles utilizaram de explosões nucleares para promover grandes estragos no planeta. E as forças da luz que estavam aqui lutando para manter o projeto, manter o planeta, perceberam que essas forças invasoras não tinham nenhum pudor em destruir o planeta todo com as armas nucleares. E para que o projeto Terra não fosse totalmente destruído, eles preferiram bater em retirada, em se afastar, fazer uma retirada estratégica, se afastar durante algum tempo, para depois, com a ajuda do grande Criador primordial, promover a limpeza do planeta, afastar esses seres definitivamente do planeta. E o momento é agora. E por que os seres da luz se afastaram? Porque esses seres que aqui invadiram, estavam usando de arma nuclear, e essas armas, que foram utilizadas e cujos resultados, cujas provas já foram descobertas pela ciência. No livro Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken já mostrava inúmeros lugares no planeta onde a ciência comprovou que houve explosões nucleares há milhares de anos atrás. E foi por causa disso que os seres da luz se afastaram, porque essas armas nucleares, elas não provocam apenas danos físicos, elas provocam danos espirituais, e elas não afetam somente os seres que estão encarnados, ela afeta o corpo de Gaia, ela afeta o corpo energético do planeta. Não somos só nós que temos corpos energéticos, não somos só nós que estamos encarnados aqui sobre a superfície de Gaia, que temos corpos energéticos, que temos vida. Gaia também tem vida, e ela não tem só um corpo físico, ela tem corpos energéticos também. E o corpo energético de Gaia é violentado por cada uma das explosões nucleares. E se houver muitas explosões nucleares, Gaia é destruída. Foi assim que aconteceu com o planeta Maldek, que estava em órbita no nosso sistema solar, numa órbita que se situava entre Marte e Júpiter. Ele foi destruído por explosões nucleares e hoje os restos desse planeta são vistos na forma de cinturão de asteroides, situados nessa mesma região onde o planeta existiu, nessa mesma faixa de órbita onde esse planeta existiu. E esses mesmos seres promoveram grande destruição no planeta Marte com o uso de armas nucleares. O planeta Marte perdeu a sua atmosfera, perdeu toda a vida que havia na superfície de Marte,
devido ao uso de armas nucleares. Para quem já teve oportunidade de ver, de assistir os relatos do índico russo Boriska, aquela criança índico Boriska russa, que é um ser de Marte, ele relata exatamente isso. A destruição que o planeta sofreu com armas nucleares que eles utilizavam em conflitos entre eles. E os seres arianos, que são os draconianos albinos, que manipulam e controlam a vida na Terra, que são os chefes das forças associadas da não-luz, que manipulam e controlam a vida na Terra, nós somos aqui controlados e manipulados pelos draconianos albinos, provenientes de Sírios. Esses draconianos albinos, que são os arianos, que são os seres que estavam trabalhando em conjunto com Hitler durante a Segunda Guerra para promover um governo único mundial, são os mesmos seres que estão por trás da implantação do governo único mundial que vai se tentar fazer agora. Esses arianos, que são os líderes de todas as forças reptilianas, draconianas, insectoides, anunnakis, etc., que nos manipulam e nos controlam, entre eles os capelinos negros, os capelinos que vieram através que foram exilados no nosso planeta e que se associaram às forças das trevas, mantendo aqui os mesmos erros que cometeram em Capela, que são hoje os magos negros, os cientistas que fazem experiências genéticas com seres humanos, que são os seres que corrompem os nossos governos. Eles foram exilados de Capela porque eles cometiam esse tipo de coisa em Capela. Eles eram corruptos, líderes corruptos, eles eram cientistas que cometiam atrocidades com seus irmãos, com experiências genéticas. Eles eram magos negros que trabalhavam com magia negra contra os seus irmãos, a favor de uma elite, de uma minoria. E eles foram exilados em Capela por causa disso e se encarnaram na Atlântida, dando origem à quarta raça raiz na Atlântida. E eles levaram a Atlântida à sua destruição, porque eles cometeram os mesmos erros na Atlântida, prejudicando os seus próprios irmãos de Capela que ali estavam encarnados com eles. Muitos desses seres de Capela conseguiram cumprir a sua jornada de evolução e já voltaram ao seu planeta de origem. Mas muitos persistem no erro e estão aqui como magos negros, clonando as crianças índigos que estão encarnando aqui pela primeira vez no planeta. Eles estão na forma de políticos corruptos. Eles são negociadores, eles nunca fazem nada sem levar vantagem. Eles são os responsáveis pela lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Eles são seres que estão sempre, tudo que eles fazem, eles visam uma contrapartida. Eles não sabem o que é amor incondicional, eles não conseguem fazer nada amorosamente, nada gratuitamente para ninguém. Tudo que eles fazem visa lucro. São seres mercantilistas, são seres exploradores, são seres que só visam o lucro, são seres que estão sempre visando uma contrapartida. Quando eles são dirigentes políticos, eles são governantes políticos, tudo que eles fazem de obras, eles estão sempre visando uma contrapartida. Isso é filosofia capelina. Isso é o que a Terra ganhou com os exilados de Capela. Esses exilados de Capela que o Espiritismo venera tanto através do livro de Edgar Armand, que escreveu Os Exilados de Capela, e os espíritas veneram tanto os capelinos. Será que os espíritas sabem o outro lado da moeda? Será que eles sabem quem são realmente os capelinos e o caos que esses capelinos trouxeram ao planeta com a quarta raça raiz e que está perdurando nessa quinta raça raiz que nós estamos vivendo? Irmãos,
Esses capelinos estão associados a esses seres da não-luz que aqui já estavam nos manipulando e nos controlando desde a antiga Lemúria, desde 320 mil anos atrás. Eles são os responsáveis pelo caos da nossa economia. E nós temos as forças da luz trabalhando no sentido de evitar o pior. As forças da luz estão promovendo gradativamente as mudanças que estão trazendo caos, que vão quebrar o sistema, mas de uma maneira controlada. Há uma luta no sentido de evitar excessos, há uma luta das forças da luz em permitir que haja mudanças, mas tentar de todas as maneiras evitar os excessos que as forças da não-luz querem cometer, querem aproveitar o momento para provocar o caos, para provocar a destruição. E as forças da luz estão segurando, estão trabalhando para que os eventos não sejam catastróficos, que não causem grande destruição. E nós somos corresponsáveis, nós somos membros da família da luz, nós estamos aqui, temos que trabalhar no sentido de ajudar as forças da luz a promoverem alterações de formas equilibradas e controladas, como está acontecendo com o degelo dos polos, para essa mudança do eixo magnético da Terra ocorrer sem grandes catástrofes, como ocorreu com o afundamento da Lemúria, com o afundamento da Atlântida, em que houve mudança repentina no eixo magnético da Terra e isso provocou elevação do nível das águas, provocou o afundamento de continentes e a elevação de outros. A Europa vai desaparecer como parte da América do Norte, como parte da América do Sul. A região da Amazônia vai desaparecer, a região da costa leste dos Estados Unidos, principalmente a região do Mississippi, vai desaparecer. Mas tudo será feito gradativamente. E nós temos responsabilidades com isso. Nós fazemos parte desse plano, tá? Nós fazemos parte desse projeto. Nós temos corresponsabilidade, nós somos co-criadores nesse processo de mudança do planeta. E nós temos que saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, qual é a nossa função dentro desse projeto para com o planeta. Então, irmãos, é importante que nós despertemos, que nós meditemos para descobrir quem somos nós, que nós mergulhemos em nosso interior. Como despertar, como descobrir a nossa missão aqui? É através da meditação, é através do mergulho em nosso interior, é buscando a nossa verdade dentro de nós, não fora de nós. Então, irmãos, não fiquem dando crédito a essas histórias da internet de tragédias de 3 dias, de 10 dias, de 50 dias, de milhões de dias de escuridão. Mais escuridão que nós já tivemos até hoje, nesses 320 mil anos, é difícil. Poderá ter mais escuridão do que nós tivemos até agora, se nós não evoluirmos e contrabalançarmos toda a radicalização das forças das trevas que vai haver com a instalação do governo mundial. Nós teremos 7 anos, aproximadamente 7 anos pela frente de caos, de tragédia, de escuridão, mas nós estaremos contrabalançando na polaridade da luz, trazendo cada vez mais luz para esse planeta. Nós teremos 2 polaridades extremas neste planeta. De um lado a total escuridão, de outro lado a total luz. E cada um vai fazer a sua opção, cada um vai escolher o seu caminho. E essas forças da luz
fazer, essas forças da luz então vão promover a limpeza do planeta quando o processo de separação do joio e do trigo chegar ao final, daqui a aproximadamente 7 anos, quando a inclinação do eixo magnético da Terra estiver concluída, quando o processo de afundamento de alguns continentes começarem, quando o ressurgimento da Lemúria estiver em fase de em fase adiantada, nós vamos então ter todas as equipes, todos os grupos de seres da luz chegando à 12ª subdimensão da 4ª dimensão, junto com o planeta Terra. Todos esses seres vão estar prontos para a ascensão, levando junto parcela dos filhos da Terra que conseguirem avançar no processo de evolução, levando consigo Gaia, que vai estar atingindo então a 12ª subdimensão e passando para a 5ª dimensão junto com todos esses seres. Então, irmãos, nesse processo, a luz vai parecer que está perdendo terreno para alguns, porque nós vamos ver as forças das trevas tomando vulto, nós vamos ver a implantação de leis ditatoriais, nós vamos ver a perda da liberdade por parte dos seres humanos, nós vamos ver a perda das propriedades privadas, o fim das empresas privadas, nós vamos ver o fim do dinheiro, nós vamos ver a lei de implantação dos chips nos seres humanos para manipular e controlar esses seres humanos, que não vão poder se locomover, não vão ter mais liberdade de transitar, vão ficar confinados em áreas restritas como gados. Nós vamos assistir a tudo isso. E como nós podemos nos safar disso? Adquirindo a nossa capacidade multidimensional, mergulhando em nosso interior, despertando, descobrindo quem nós somos, evoluindo. E nós vamos então assistir isso de longe. Isso não irá nos atingir diretamente se nós estivermos prontos. E nós vamos ver aqueles que não optaram pela luz sofrendo as consequências trágicas desse governo tirânico. Nós vamos ver a destruição parcial desse planeta por essas forças. Mas as forças da luz vão estar sempre vigilantes no sentido de que eles não exagerem, de que eles não ultrapassem certos limites. E um dos freios que já foi colocado foi esse, de impedir que os grandes terremotos causem milhares e milhares de vítimas. Esse é apenas um exemplo. O exemplo do degelo gradativo dos polos é outro exemplo de atuação das forças da luz para impedir a destruição de milhares de vidas, com a elevação dos níveis das águas. As guerras nucleares que estão sendo tramadas pelas forças da não-luz, pelos Illuminatis, têm o objetivo de causar o caos a nível físico e espiritual nos seres desse planeta. Contudo, as forças da luz estão trabalhando no sentido de impedir isso, porque de todas as tragédias que podem acontecer, de todos os males que podem atingir a humanidade, é a guerra nuclear, é o uso de energia nuclear o mais prejudicial, porque, como nós já dissemos, não afeta somente o planeta Terra, afeta todo o sistema, afeta outras dimensões paralelas, afeta a vida não só material, mas afeta a vida nossa e de todos os outros seres da Terra em dimensões paralelas, as nossas identidades, as nossas vidas paralelas, as outras identidades que nosso eu está vivendo em outras aulas, é afetado por esses seres, por essas explosões nucleares. Então, irmãos, fiquem atentos, vamos trabalhar, usar a nossa energia no sentido de contrabalançar as trevas, porque quanto mais nós caminhamos em direção à luz, mais nós equilibramos a exacerbação
promovida pelas forças das trevas, a radicalização promovida pelas forças das trevas. E essa é a forma de nós mantermos o equilíbrio e conseguimos segurar as pontas desse processo de evolução e ascensão do planeta para a quinta dimensão. Então essa era a aula nossa de hoje. Nós estamos abrindo para os irmãos fazerem as suas perguntas. Nós estamos abrindo o nosso chat para perguntas, para as dúvidas. Gostaríamos que as perguntas e as dúvidas fossem limitadas à nossa aula de hoje, ao material da nossa aula de hoje, e que os irmãos deixassem as perguntas de ordem geral para a próxima aula, o próximo sábado, porque nós temos que viajar daqui a pouco para São Paulo, porque nós temos encontro do grupo de estudos presenciais em Jarinu amanhã, e nós temos que sair de viagem daqui a pouco. Então nós gostaríamos que os nossos irmãos formulassem as suas perguntas, apresentassem as suas dúvidas relativas à aula de hoje, deixassem as perguntas de ordem geral para serem formuladas na nossa próxima aula, no próximo sábado. Então nós gostaríamos que os nossos irmãos então formulassem as perguntas aí, que o nosso chat está aberto. Ok, agradecemos, Filomena. Nós agradecemos a presença de todos os nossos irmãos. Pedimos a todos que estejam conosco novamente no próximo sábado. Esse livro Terra, ele é muito mais profundo do que o livro Mensageiros do Amanhecer. E nós vamos ter oportunidade de estar passando informações mais contundentes que nos são passadas pelos irmãos pleidianos, e nós gostaríamos de poder contar com a presença de todos os nossos irmãos que aqui estão nas nossas próximas aulas, e queremos agradecer a presença de todos, porque é através da presença dos nossos irmãos que nós conseguimos cumprir com a nossa missão, que é disseminar a luz, que é trazer conhecimento dos irmãos pleidianos a todos os nossos irmãos aqui encarnados. Então, nossa missão não seria possível sem a presença dos nossos irmãos. Queremos agradecer então, não havendo dúvidas, vamos então encerrar a nossa aula de hoje, agradecendo então a presença de todos os nossos irmãos aqui presentes, agradecendo a presença do irmão Rick e dos nossos irmãos do IPEC pela assessoria, pelo apoio, pelo espaço que nos abrem aqui para o nosso trabalho. Queremos agradecer os nossos espíritos guardiões, os nossos mentores, os nossos protetores, as nossas entidades de luz, os nossos mestres, os nossos guias, os nossos irmãos estelares que aqui estiveram conosco, nos dando proteção, nos dando segurança, nos dando suporte, nos dando amparo, nos dando as suas energias, os seus ensinamentos. Queremos agradecer ao comandante Astacheran e seus comandantes pela proteção e segurança dada em nossa sala de aula e a todos os irmãos aqui presentes. Queremos agradecer aos irmãos pleidianos que aqui estão conosco, nos dando as suas energias, os seus ensinamentos.
Queremos agradecer ao nosso grande Pai Criador primordial pela missão que nos é dada. Queremos agradecer ao nosso grande Pai por ter permitido e dado condições para que nós estivéssemos aqui reunidos com esses irmãos maravilhosos, pudéssemos ter o prazer de estarmos aqui reunidos com essas pessoas, com esses irmãos, com esses amigos de luz. Queremos agradecer ao nosso Pai Criador pela vida que nos é dada, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui, neste planeta maravilhoso, neste momento emocionante de ascensão deste planeta, e por ter nos dado a chance de contribuir como instrumentos da luz para esse processo. Queremos agradecer ao grande Pai Criador primordial pela presença dos nossos mentores, dos nossos espíritos guardiões, dos nossos mestres, dos nossos guias, dos nossos mentores, pela presença dos irmãos pleidianos e de todos os irmãos estelares. Queremos transmitir a todos os nossos irmãos o nosso abraço carinhoso, o nosso agradecimento e desejar a todos que tenham um ótimo final de semana e uma próxima semana de muita paz, muita luz, muito amor, muita alegria. Que todos nós estejamos sempre unidos na jornada da luz, na jornada da evolução, tentando levar a todos os nossos irmãos um pouco da nossa luz. Nós amamos a todos vocês. Sintam o nosso abraço carinhoso, nosso abraço apertado com todo o nosso amor. Até a próxima.